Todos e todas. Ah, é um prazer muito grande poder compartilhar com todos aqui essas atividades agora do sétimo Seminário Internacional sobre o Futuro do Direito, o sétimo Future Law, ah, do Politécnico do Porto, agora e do Beroju, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Aqui vos fala o professor Silvio Júnior, da Universidade do Estado de Minas Gerais, no Brasil, e da Faculdade de Direito de Franca. É um prazer muito grande poder mediar esses temas tão especiais, tão relevantes. Bom, nós temos uma ordem aqui que foi divulgada pela organização do evento, a quem eu cumprimento, na pessoa do professor Fábio Veiga, querido e dileto amigo. E se não acho, se houver alguém que, por favor, que queira, tenha necessidade de, de inverter, de modificar essa ordem, por favor, eu gostaria que se manifestasse para que a gente pudesse organizar e desenvolver os trabalhos ali em diante. Tem alguém? Bom, ah, assim sendo, eu gostaria de só deixar algumas regras para que nós possamos, então, seguir conforme as regras. Então, nós temos 10 minutos para a apresentação do seu trabalho. Eu vou, ao final de todos os trabalhos, eu vou fazer algumas considerações, né, que eu anotei aqui sobre cada pesquisa que eu li. Tá? Então, ah, de início, Marta Ribeiro, né, vai falar sobre a geração de propostas para concursos públicos. Marta está conosco? Tá, né? Então, sim. Um Agora prazer, bom seja dia, é um bem-vindo. prazer. Ora, Prazer é muito todo meu. obrigada. Tens a Vou só, palavra, então. vou só compartilhar a tela para iniciar a apresentação. Compartilhar. Ora, mais uma vez, bom dia. Bom O meu dia. nome é Marta Ribeiro e venho apresentar o trabalho intitulado A Geração de Propostas para Concursos Públicos. Este estudo insere-se na interseção entre o direito e a contratação pública e a inovação tecnológica, procurando refletir sobre o impacto crescente da inteligência artificial neste domínio. Ora, nos últimos anos, a transformação digital tem vindo a marcar profundamente a administração pública. Neste contexto, os procedimentos de contratação pública, e em particular os concursos públicos, enfrentam novos desafios, mas também novas oportunidades. A emergência da inteligência artificial surge precisamente como uma dessas oportunidades com potencial para alterar a forma como estes processos são conduzidos. Quanto ao problema de investigação, a preparação de propostas em concursos públicos continua a ser um processo particularmente exigente e envolve a análise detalhada da documentação complexa, a observância de requisitos formais rigorosos e um elevado risco de erro, que pode conduzir à exclusão da proposta. Assim, coloca-se a questão de saber se a inteligência artificial pode contribuir para tornar este processo mais eficiente e fiável. Ora, quanto ao objetivo do estudo, é analisar a aplicação de inteligência artificial na geração das propostas e avaliar os benefícios, limitações e implicações jurídicas e éticas. A estrutura do artigo começa com concursos públicos, segue-se a metodologia adotada, depois a análise da utilização da inteligência artificial na geração de propostas e, por fim, a discussão das implicações jurídicas, éticas e das conclusões. Quanto ao concurso público, este constitui um procedimento aberto e concorrencial, regulado pelo Código dos Contratos Públicos português, assenta em princípios fundamentais como a transparência, a igualdade de tratamento e a concorrência, que garantem a integridade do procedimento, e qualquer inovação tecnológica neste domínio deve necessariamente respeitar esses princípios. A fase da proposta assume particular relevância. É neste momento que os operadores económicos apresentam de forma vinculativa a sua solução técnica e económica.
e trata-se de uma fase marcada por um elevado grau de formalismo e rigor, onde pequenas falhas podem comprometer a admissibilidade da proposta. Quanto à metodologia, foi adotada uma abordagem qualitativa. O estudo baseou-se numa revisão bibliográfica e legislativa complementada pela análise de ferramentas de inteligência artificial e por uma avaliação crítica dos seus impactos no contexto da contratação pública. A inteligência artificial, o enquadramento técnico. As ferramentas de inteligência artificial analisadas baseiam-se sobretudo em modelos de linguagem natural, suportados por técnicas de aprendizagem automática, ou de deep learning. Esses sistemas permitem processar grandes volumes de informação textual, identificar padrões e gerar conteúdos de forma coerente e contextualizada. No contexto dos concursos públicos, estas ferramentas podem ser utilizadas para analisar automaticamente as peças do procedimento, identificar requisitos relevantes e gerar conteúdos técnicos e administrativos. Algumas soluções permitem ainda verificar a conformidade das propostas antes da sua submissão, o que representa um apoio significativo ao processo. Os principais benefícios identificados prendem-se com o aumento de eficiência, a redução de erros formais e a melhoria da consistência documental. A inteligência artificial surge assim como uma ferramenta de apoio relevante, particularmente em tarefas repetitivas e estruturadas. Quanto às limitações, apesar de apresentar vários benefícios, a utilização destas tecnologias apresenta também limitações importantes. A qualidade dos resultados depende da qualidade de dados de entrada. Existe o risco da uniformação das propostas e, em contextos mais complexos, a precisão pode ser reduzida. Estes fatores exigem uma utilização cautelosa de inteligência artificial. Quanto às implicações jurídicas, do ponto de vista jurídico, importa sublinhar que a utilização da inteligência artificial não transfere a responsabilidade, continua a ser do concorrente. A conformidade da proposta com o regime legal continua a ser da responsabilidade do concorrente e, por essa razão, a supervisão humana permanece indispensável. A nível ético, colocam-se questões relevantes relacionadas com a transparência dos sistemas, a proteção de dados pessoais e a igualdade de condições entre os concorrentes. O acesso desigual a estas tecnologias pode inclusivamente introduzir assimetrias no mercado. A análise realizada evidencia que a inteligência artificial tem um potencial significativo, mas não constitui uma solução autónoma. A abordagem mais adequada parece ser a adoção de modelos híbridos, que combinem a eficiência de tecnologia com a capacidade crítica e interpretativa do ser humano. Em conclusão, a inteligência artificial pode contribuir para a melhoria da eficiência e da qualidade das propostas, no entanto, a sua utilização exige enquadramento jurídico adequado, supervisão humana e atenção às implicações éticas de forma a garantir o respeito pelos princípios da contratação pública. Para terminar, diria que a inteligência artificial deve ser entendida como uma ferramenta complementar, não substitutiva, do contexto da contratação pública. Agradeço assim a vossa atenção e dou-me por encerrada a minha apresentação. Estou aberta a questões se assim for o caso. Muito obrigado, Marta. Foi um prazer poder ouvi-la. Ao final, né, eu farei alguns comentários. Ao final de todas as apresentações, são 5 ou 6, a gente consegue fazer uma apresentação final com um eixo geral de todos os trabalhos. Bom, seguindo a ordem aqui, a Ana Raquel Barbosa, né, irá apresentar da Universidade Portucalense, irá apresentar sobre a proteção internacional dos direitos da criança, o direito a alimentos, no domínio internacional e comunitário. É um prazer muito grande. Estou vendo aqui a professora Dora Alves, né, aqui também na sala, né, da Universidade Portucalense, né, professora que eu admiro e tenho um carinho muito especial. Ana, tens a palavra. Muito bom dia a todos. O tema que trago é sobre a proteção internacional dos direitos da criança, concretamente o direito a alimentos no domínio internacional e comunitário. Este tema, portanto, situa-se
numa questão concreta do direito a alimentos da criança. Sabemos que longe vão os tempos em que a criança era considerada um mero objeto de propriedade dos pais, fruto da evolução do conteúdo do poder paternal para as responsabilidades parentais como hoje as conhecemos, e a progressiva aceitação de que as crianças são pessoas dotadas de personalidade jurídica com inerentes direitos. Foi reconhecida à criança um novo estatuto, o de sujeito de direitos, e esta revolução do conceito da criança é manifesta em vários instrumentos internacionais, sendo que a minha exposição cingiu-se ao direito da criança a alimentos. Nesta matéria ocuparam-se várias organizações, a Organização das Nações Unidas, o Conselho da Europa, a União Europeia e a Conferência da Haia de Direito Internacional Privado. Aqui eu vou apresentar uma breve resenha histórica, no fundo, destes principais instrumentos internacionais que protegem os direitos da criança. De relação à ONU, a primeira referência aos direitos da criança surgiu em 1924, com a Declaração dos Direitos da Criança, e só em 1948, após o flagelo da Segunda Guerra Mundial, foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, indubitavelmente, é um dos mais importantes instrumentos jurídicos da história da humanidade, alicerçado no reconhecimento da dignidade da pessoa humana como fundamento elementar. Ele foi o primeiro diploma a consagrar não só direitos civis e políticos, mas também direitos de índole económica, social e cultural, do qual são titulares todos os seres humanos, incluindo naturalmente as crianças. Em matéria particular dos alimentos, o artigo 25, número 1 desta declaração diz-nos que todas as pessoas têm um direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar a si e à sua família e a saúde, o bem-estar, principalmente no que respeita à alimentação, vestuário, alojamento, assistência médica, acrescentando ainda que a maternidade e a infância têm direito à ajuda e assistências especiais. Também, uma década depois da aprovação da Magna Carta da Humanidade, em 1959, é promulgada pela Assembleia Geral das Nações Unidas a conhecida Declaração dos Direitos da Criança. Mas só 30 anos depois, isto em 1989, é que é aprovada a Convenção sobre os Direitos da Criança, a qual constitui um marco fundamental na história da criança. A partir deste momento, tornou-se inequívoco o reconhecimento da criança como um sujeito autónomo de direitos, de um lado, titular direitos iguais aos demais cidadãos e titular direitos especiais que derivam das suas características e necessidades próprias. Além da profunda mutação normativa que esta Convenção desencadeou, ela despertou a atenção do mundo para a infância, colocando-a no quadro da reflexão dos direitos humanos. O artigo 27, número 2 da Convenção, diz que cabe primordialmente aos pais e às pessoas que têm a criança ao seu cargo a responsabilidade de assegurar, dentro, claramente, das suas possibilidades e disponibilidades económicas, as condições de vida necessárias ao desenvolvimento da criança, devendo os Estados assegurar, em caso de necessidade, um auxílio material, programas de apoio, nomeadamente no que respeita à alimentação, vestuário e alojamento. Quanto ao Conselho da Europa, em 1961, a Carta Social Europeia reconheceu o direito de todas as crianças e adolescentes a uma proteção especial contra perigos a que possam se encontrar expostos. Em matéria de alimentos, na União Europeia, ou melhor, dentro dos atos da União Europeia, destacamos o principal regulamento nesta matéria, que é o Regulamento CE número 4/2009 do Conselho, que é o regulamento relativo à competência, à lei aplicável, ao reconhecimento e à execução das decisões estrangeiras e à cooperação em matéria de obrigações alimentares. Portanto, no fundo, é um instrumento no qual a União Europeia passou a compreender um conjunto de regras próprias aplicáveis às obrigações alimentares nas relações transfronteiriças. E depois temos a Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, que, no que respeita à proteção de menores, ocupou-se várias vezes do tema, em 1902, 61, 96, aprovou vários instrumentos com a finalidade de harmonizar as normas em matéria de proteção das crianças, garantindo a sua eficácia, e com a mesma finalidade, ainda que indiretamente, também foram redigidas várias convenções
relacionadas com as obrigações alimentares e nas quais Portugal figura como Estado-membro. A primeira surge em 1956, que depois é alterada em 1973, e atualmente temos a Convenção sobre a Cobrança Internacional de Alimentos de 2007 e o Protocolo sobre a Lei aplicável às obrigações de alimentos também de 2007, conhecido até como o Protocolo de Haia de 2007. A Convenção da Haia 2007, enquanto instrumento de cooperação internacional, tem como principal objetivo garantir o respeito das obrigações alimentares nas relações transfronteiriças, contanto que devedor e credor não tenham residência habitual no mesmo país. E, portanto, de grosso modo, a nova Convenção e o Protocolo apresentam algumas especificidades quanto ao âmbito de aplicação, quanto ao sistema de cooperação administrativa, estipularam pela primeira vez o apoio judiciário gratuito para pedidos de alimentos. A Convenção harmoniza o procedimento aplicável ao reconhecimento e à execução de uma decisão estrangeira, ao passo que o protocolo define as regras que são aplicáveis à determinação da lei aplicável às obrigações alimentares. Claro que no plano internacional, em matéria de obrigações de alimentos, o elenco das convenções e dos acordos internacionais que Portugal figura como Estado-membro não se esgota nestes que foram mencionados, existem muitos outros, mas que por razões também de tempo não podia invocar todos eles. Eu agradeço a atenção e claramente também estou disponível para quaisquer questões. Obrigada. Muito obrigada, Ana Raquel, muito esclarecedora a sua apresentação, parabéns, viu, pela pesquisa que está desenvolvendo. E dando continuidade, Roberta Egger-Paul, da Escola Superior do Cooperativismo no Brasil, vai falar sobre compliance, cooperativismo, estratégias de governança para regiões sustentáveis. Fique à vontade, é um prazer conhecê-la, prazer conhecer a sua pesquisa também. Não está, será? Pelo que dá para ver os nomes aqui, professor, não temos Roberta online. Não. Que pena. Então, prossigamos então. Obrigado, Roberto. Aliás, obrigado, Hanna, perdão. O próximo seria Juliano Heine. Também não está. Não, eu estou. Não, eu estou. Eu estou. Desculpe, Eu não estou. estava aparecendo Imagina. aqui. Para mim, me Imagina. perdoe. Juliano Imagina. Heine, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, né, vai falar sobre a regulação das plataformas digitais, uma análise institucional comparada entre a União Europeia e o Brasil. Por favor, desculpem aí pelo Imagina. equívoco, foi um prazer poder conhecer aí seu trabalho e também conhecê-lo, mesmo que virtualmente. Muito obrigado a todos, um bom dia. É Bom uma dia. satisfação aqui compartilhar esses dados e toda a pesquisa. A gente apresenta aqui como uma plataforma, um framework de defesa e de resultados, uma análise comparada e como essa análise comparada pode ajudar o Brasil na consecução e formatação de um projeto de lei que já tramita no Congresso Nacional acerca da regulação, notadamente da inteligência artificial, e ao aperfeiçoamento da regulação das plataformas digitais, notadamente as Big Techs. No caso, há dois panoramas bastante distintos que poderíamos comparar, o panorama norte-americano e o panorama europeu. No que se refere ao panorama norte-americano, há uma atuação do governo dos Estados Unidos ex post, ou seja, não há uma regulação ex ante e somente quando há um problema pontual, um problema que os órgãos fiscalizadores acham grave, eles passam a atuar. Significa dizer que os Estados Unidos eles têm dois enforcements, ou seja, duas atuações fiscalizatórias e eventualmente sancionatórias por meio de dois institutos muito claros, os órgãos antitrust e os organismos de regulação do comércio.
Ou seja, a perspectiva norte-americana é mais, vamos dizer assim, abre aspas, pragmática, fecha aspas, e eminentemente comercial e econômica. E isso é diametralmente oposto à perspectiva europeia, em que há três legislações muito claras: a regulação que trata das plataformas, a regulação que protege a proteção de dados e a regulação que tutela a inteligência artificial. E nesse panorama, a junção das três, ancorada na Carta de Direitos Humanos, também do Bloco Comum Europeu, ele tem um manancial bastante claro, ex ante, para a tutela de riscos em que eventualmente se predispõe a acontecer. Essas definições dos riscos, eles são baseadas em riscos inadmissíveis, em riscos em que há que se ter, vamos dizer assim, sensíveis, em que há que se ter um cuidado, e riscos monitorados. E o que isso importa, por exemplo, ao Brasil? O Brasil ele tem uma legislação que trata que regula a internet e regula a proteção de dados. Não há uma legislação que tutela ainda hoje a regulação da inteligência artificial, que parte ancorada ou muito similar ao modelo europeu. E aí o controle das plataformas ele se dá por meio, hoje, casuístico no que se refere a eventual ilícito cometido. E o panorama brasileiro ele poderia ser estabelecido ou ser analisado a partir de dois eventos significativos. O primeiro deles, ocorrido em 23 de dezembro de 2025, que o órgão antitrust brasileiro, o CAD, homologou por unanimidade o termo de compromisso de cessação da Apple, por conta de que ela, segundo o CAD, se evidenciou uma conduta anticompetitiva por meio do seu iOS em relação à determinação ou induzimento de compra de determinados produtos, notadamente da Apple. E o segundo evento que é significativo aqui é o tema 533 e o tema 987, 533 e o tema 987, do recurso extraordinário 1.037.396, em que o STF definiu três parâmetros para a punição das plataformas, o Supremo Tribunal Federal. Quando há ilícitos manifestos em crimes, como crimes de perfis falsos, discursos de ódio, haters, plataformas que eventualmente permitem atos inadmissíveis, há uma simples notificação judicial, sem a necessidade de ordem judicial, deveria ser suficiente para a retirada desse conteúdo, com base no artigo 21 da lei que tutela a rede mundial de computadores. Para crimes, e aí uma seara criminal, por exemplo, injúria, calúnia e difamação, o artigo 19 permanece aplicado e aí há a possibilidade de corresponsabilização das plataformas. E para os serviços de mensagem privada, como WhatsApp e Telegram, o regime ele ainda é mais restritivo. O regime de responsabilidade é bastante restritivo, tendo em vista que aqui ele teria uma capa, uma imunidade no que se refere ao sigilo das comunicações, ainda que com maior respeito à Suprema Corte. De outro lado, ela tem outro precedente em que ela declara inconstitucional a lei o Código de Comunicações dos anos 60, ainda do período ditatorial brasileiro. Então, há na minha concepção, com maior respeito à Suprema Corte, uma incoerência, uma contrariedade de entendimentos aqui. E aí, obviamente, o que a gente poderia concluir e para aprimorar o framework normativo do Brasil? Em primeiro lugar, estabelecer o que a Europa já fez, um institucionalismo adaptativo, em que nós tenhamos, e isso vem através do Brussels Effect, em que os organismos estatais para a fiscalização e punição das grandes plataformas, Big Techs, ele deveria ser adaptado a ter um framework normativo que pudesse minimamente prever e minimamente ter um espaço largo normativo, conceitos indeterminados, por conta das inovações tecnológicas que se produzem rapidamente e, obviamente, teremos uma dificuldade normativa de acompanhar essas evoluções. O segundo ponto é a própria regulação adaptativa, na perspectiva, que é uma perspectiva antiga, de 1980, de David Kohler-Grid, em que você, no começo, tem muita dificuldade de regular uma plataforma por ela ser novidadesca, mas se você deixar essa plataforma se consolidar, você terá muita dificuldade de regular ela. Então, há um ponto de equilíbrio e a necessidade de se ter esse regulamento adaptativo. Basicamente, seriam essas as considerações, e eu fico à disposição para questionamentos e para o debate. Muito obrigado, Juliano. É um prazer muito grande poder ouvi-lo.
Ao final eu vou fazer alguns comentários, então eu tenho uma sugestão de alguns autores aí para poder ajudar, auxiliar vocês aí na pesquisa, se acharem conveniente. É um prazer poder auxiliar com vocês. Sou um pesquisador há muito tempo na área de Direito e Tecnologia e eu posso colaborar um pouquinho. Bom, então agora nós temos a Hanna Pereira Alf, a Ellen Lentz Ribeiro Bernardzuk, ambas da PUC do Rio Grande do Sul, vão falar sobre inteligência artificial e transparência jurídica, desafios do machine learning no direito tributário e o CISAM como ferramenta de seleção aduaneira. Prazer em conhecê-las. Tens a palavra, então, aí por 10 minutos. Prazer, muito obrigada, professor. É uma felicidade a gente fazer parte desse Barojur mais uma vez, né? Essa oportunidade de participar online, de estar aqui, né, com os colegas também, Brasil, Portugal, Espanha, como a gente viu ali na programação. Eu agradeço, então, a organização pela essa oportunidade, em nome do professor Fábio Veiga, né, que nos concede tantas possibilidades de participação. O Iberojur é uma obrigação anual, né? Tem tantos eventos que em um a gente tem que se encaixar, não tem como a gente não participar aqui. Então, para quem não me conhece, então, né, meu nome é Hanna, como o professor comentou, eu sou professora da PUC atualmente, me formei em doutorado no passado junto com a minha colega Ellen, que está aqui fazendo a apresentação comigo, e a gente vai compartilhar a tela, eu vou compartilhar aqui a apresentação, vamos ver se vai aqui, isso. Consegue enxergar direitinho? Não sei se está em tela Perfeito, completa. perfeito, está ótimo. Então, aqui nossa apresentação, né, como o professor comentou, inteligência artificial e transparência jurídica, desafios do machine learning no direito tributário e o CISAM como ferramenta de seleção aduaneira. Então, envolve um pouco aqui, né, a IA envolve o machine learning especificamente no direito tributário. É um assunto que eu e a Ellen viemos trabalhando aí há alguns anos já e aperfeiçoando na temática. Então, Ellen, pode ficar com a palavra inicial. Obrigada. Obrigada, gostaria de agradecer também a oportunidade ao professor Sildo, à Hanna e a todos que estão nos assistindo. Bom, o que a gente vai falar é sobre essa questão do direito e tecnologia, né? A gente passou daquela sociedade de informação que havia uma grande produção, coleta e processamento de dados, como falava o Cassius, para a sociedade digital, como fala o Rolf Monrion, em razão dessas inovações de caráter disruptivo, né, que impactam todo o processo de digitalização, né? Pode passar. Então, o que significa inteligência artificial, né? Esse conceito ele surge na ciência da computação, que era quando criadas máquinas que se assemelhavam a processos cerebrais cognitivos humanos, tá? No Brasil, a gente teve, em 2021, a EBIA, que é um plano estratégico de inteligência artificial, para que vários setores do Brasil fosse renovado com essa questão da IA, tá? A gente tem atualmente no Brasil o PL 2338, que é o marco legal da IA no Brasil, né? Ainda não foi aprovado. Começou lá em 2020 com o PL 2120, foi aglutinado com mais outros dois PLs que originou nesse. Esse PL foi muito discutido, a Comissão do Senado trouxe muitos juristas, especialmente europeus, para falar sobre o tema. Em resumo, a IA, então, faria previsões, recomendações e tomava decisões, tá? Por enquanto, como não há essa legislação específica, vários setores estão fazendo os seus próprios regulamentos, né? A gente tem o Conselho Nacional de Justiça, que já está na segunda resolução sobre IA, que inclui a IA generativa, o Conselho Federal de Medicina, que agora em março editou uma resolução para tratar da IA na medicina, mas ainda a gente pende dessa aprovação do PL, que penso que talvez vá vir só depois das eleições, né? Não sei, o professor Sildo depois pode comentar o que ele pensa sobre isso. Pode passar, Hanna. Então, assim, só para vocês terem uma comparação, no âmbito da União Europeia já foi aprovado, né, a legislação sobre inteligência artificial no ano passado, e o artigo 3º é muito similar ao artigo 4º do nosso PL, que ainda não foi aprovado. Assim, mudam algumas palavras, mas praticamente eles dizem a mesma coisa, tá? Então, para vocês verem como a gente realmente se baseou na legislação europeia, tanto que na comissão do Senado, a maioria dos juristas realmente eram europeus, tinham juristas e outras pessoas, que é basicamente isso, né? Sistema computacional, com graus diferentes de autonomia,
com uma abordagem baseada em aprendizado de máquina, com o objetivo de produzir previsão, recomendação ou decisões que possam influenciar no ambiente real e virtual. Tá? Pode passar. A gente também tem o conceito do OCDE, né, que traz esse sistema de A como baseado em máquinas, capaz de produzir uma saída, previsões, recomendações, decisões. Então, só para vocês verem que os conceitos são muito similares, tá? E claro que a inteligência artificial, ela evolui muito, né? Quando a gente começou o doutorado, não se falava em IA generativa, e no meio do doutorado surgiu, né, que todo mundo conhece pelo ChatGPT, por exemplo, mas era algo impensável alguns anos atrás. Então, evolui muito rapidamente essas questões tecnológicas. E é um problema também da legislação acompanhar essa evolução, né? Pode passar. Quais são os problemas dessa questão do algoritmo, né? A Jenna Burke, que é americana, ela tem um artigo que fala sobre os problemas da opacidade. Ela entende que são 3 tipos de opacidade. Primeiro, com o sigilo corporativo intencional, ou seja, eu não quero informar para vocês como a IA se manifesta, quais são os dados utilizados, como ela faz as previsões. Como analfabetismo técnico também, ou seja, eu não sei como a IA se manifesta, e também por características, né, dos próprios aprendizados de máquina, né? Um exemplo bem simples, né, quando a gente está assistindo um filme, por exemplo, no Netflix, já tem lá, já faz as previsões do tipo de filme e séries que tu gosta, e de repente tem um viés algoritmo, né? Aparece uma série completamente diversa daquela que tu está acostumado, ou seja, só assiste romance, aparece um filme de terror. Então, esses são os vieses que dependem de características exclusivas da máquina, né? Pode passar. Agora passo a palavra para a Hannah, que vai entrar na questão da seara tributária do CISAM. Então, né, trazendo aí no contexto do que a Ellen nos trouxe de inteligência artificial, aprendizado de máquina, essa questão da IA generativa, a gente trouxe um estudo de caso, né, que é a função do CISAM, por influência do nosso professor também do doutorado, professor Paulo Caliendo, professor de Direito Tributário, em que nós fizemos uma disciplina de processo tributário. E nessa disciplina a gente precisou trabalhar ali com um estudo de caso e nós selecionamos, então, o sistema de seleção aduaneira por aprendizagem de máquina, por aprendizado de máquina, que é o CISAM no Brasil, uma ferramenta que foi, então, né, pioneira aqui de trazer uma IA que poderia realizar essas análises mais complexas, com uma celeridade, então, muito maior do que a humana. É algo que afere várias áreas do conhecimento, né? Questão de tomada de decisão, de seleção, a inteligência artificial aqui enquanto ferramenta para a Receita Federal Brasileira utilizar, fazendo uma transparência de dados, né? Para conseguir fazer uma análise maior ali da fiscalização aduaneira. Então, o CISAM é um sistema cognitivo inteligente, ele é capaz de fiscalizar a entrada e saída de bens de portos e aeroportos também, só que ele é alimentado por uma base de dados, então, que é obtida pela Receita Federal. Então, vamos lá, ele é uma IA que ele é alimentado por uma base de dados, e essa base de dados é retirada do Sistema Integrado de Comércio Exterior, que é o Siscomex, e é dele que vem sendo alimentado, então, né, desde 97 ali, os dados com que o CISAM vai poder trabalhar e exercer o seu aprendizado contínuo. Então, o que a gente fez aqui? A diferença também entre IA e a questão do machine learning. Que o machine learning seria o aprendizado, né, que vai se reiterando com o tempo, que vai se renutrindo, que vai se reestruturando. Então, o CISAM é um aprendizado de máquina que, a partir dos dados que ele vai recebendo, ele vai modificando e conseguindo fazer esse aprendizado um pouco mais verticalizado e aprofundado em determinada matéria. Então, ele é um modelo pioneiro no mundo, né, aplicado aqui no Brasil, e se destaca aí nessa questão do plano internacional por ser, de fato, uma fiscalização do comércio exterior, então, né, portos e aeroportos que chegam. A inteligência artificial, a gente acaba focando também no nosso trabalho, considerando que em relação às máquinas, elas podem ser classificadas de 2 formas. Existe a estatística, então, a inteligência artificial, né, que procura possíveis fraudes, por exemplo, na seara tributária, ou seja, é aquela IA que vai só fazer análise de caso e vai dizer estatisticamente quanto deveria ter pago, se não pagou, o que chegou, quanto reteve, né, essa função mais estatística. E também o aprendizado de máquina, então, como a gente vinha falando, o machine learning, que é o que vem se utilizando aqui no CISAM, que funciona por essa extração de informação, análise também de um conjunto determinado, então, de dados, e aí sim a aplicação a partir do que a gente vem alimentando
essa máquina, né? Essa inteligência artificial. E aí a gente aborda também a questão da ética, porque sempre que a gente pensa em inteligência artificial, a gente acaba pensando em ética, em regulação, quais os limites da inteligência artificial. E essa ética, ela vem muito de acordo com uma atuação da IA muito vinculada à humanização da atuação. Então vamos lá, né? É indelegável uma decisão que é intrinsecamente humana. Então a IA vai fazer uma análise de dados? Sim. Ela vai dar um parecer? Sim. Mas é preciso que uma pessoa verifique se de fato faz sentido aquela análise que a IA está fazendo. Então, precisa preservar a dignidade humana, diversidade e privacidade, bem-estar, né, ecossistêmico, para que a gente consiga manter esse padrão de ética. Então, aqui são alguns dos, né, filtros vinculantes que a gente acaba trabalhando no nosso trabalho também, que a gente acabou ressaltando alguns aqui. Então, né, supervisão, instrumentalidade, sustentabilidade, né, de fato, essa questão da possível reversibilidade também. Então, de fato, uma supervisão humana para garantir a ética. Então, para nos manter dentro do tempo aqui, que já deu uma passadinha, mas para as considerações finais, o que que a gente fala, né? A utilização de IA deve estar de acordo, então, com os preceitos fundamentais, deve respeitar a dignidade da pessoa humana e, no caso do Brasil, o Estado Democrático de Direito. Então, aplica-se, né, geograficamente e culturalmente a IA dentro dos outros sistemas também, de acordo com o que é aceitável naquela sociedade, naquela comunidade. A ética é um pressuposto fundamental, a gente consegue impor limites vinculantes, então, à IA de acordo com os padrões éticos também. E com isso a gente consegue buscar uma eficiência pela utilização da IA. Então, sim, de fato, decisões mais rápidas, né? Análise de dados que são feitas em poucos segundos, a gente consegue buscar essa eficiência em larga escala, mas a gente não pode deixar de lado os princípios da boa administração. Então, a boa utilização da IA, né, por meio de machine learning, depende desse integral atendimento dos princípios constitucionais e as garantias individuais e coletivas quando a gente utiliza a IA aí para fazer uma análise de dados, para conseguir fazer um levantamento, processamento. É uma necessária higienização, porque tudo aquilo que a gente alimenta a máquina é com aquilo que ela vai trabalhar. Então, os dados precisam ser processados e higienizados para que, de fato, evite a maior enviesação possível assim que a máquina possa ter. Então, nós agradecemos, né, a atenção, a gente fica à disposição aqui de vocês, nossos e-mails de contato para quem tiver interesse. E mais uma vez agradecemos o Iberojur e agradecemos o professor Cildo aqui por fazer essa mediação. Obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito interessante a pesquisa de vocês. Estender um pouquinho, mas é especial, tá? Eu tenho duas ponderações a fazer. Eu peço, eu não estou vendo, mas eu peço a Simone Marim, se ela estiver aí, para ela conversar comigo pelo chat. Eu fiz algumas indagações dela aqui, e, e eu gostaria de inverter um pouquinho a ordem a pedido, né, e passar a palavra ao Leonardo Vasconcelos, né, Guarino de Oliveira, né, da Universidade de Salamanca, né, que ele vai falar sobre o princípio da boa-fé objetiva na fase pré-contratual no direito português. Fica à vontade, Leonardo, por favor. Não, não, não te ouvimos. Eu tenho a impressão que se você clicar aí no áudio, nessa setinha acima, no áudio aí embaixo, tem algumas opções de entrada de áudio. Talvez esteja ali para selecionar um microfone e um outro tipo de microfone. Agora você está com o microfone fechado. Agora abriu. Tem uma setinha em cima do áudio. Pronto. Agora Perfeito. estejam me ouvindo. Boa tarde a todos. Conseguem me ouvir bem? Sim, sim, perfeito. Então pronto. Boa tarde a todos. É um prazer estar nesse congresso aí do IPELUJU. E eu trouxe uma temática aqui para o direito brasileiro e para o direito português. Acaba sendo um tema muito interessante, muito
como é que eu posso dizer? Ele acaba sendo um tema que a gente não vê tanto no nosso dia a dia, em termos práticos. E no direito espanhol me chamou muito a atenção isso, porque não existe uma regulamentação clara sobre essa questão da responsabilidade pré-contratual, porque o direito brasileiro e o direito português eles trazem de forma muito clara o princípio da boa-fé objetiva, que não se confunde com a boa-fé subjetiva, que é um estado de espírito propriamente, né? Então essa regulamentação normativa ela ela acaba sendo importante mais pela presença e debate de anexos do Código Objetiva, né? Em especial aí da informação, da lealdade, no, porque aí tem uma discussão muito grande sobre essa questão da boa-fé na fase pré-contratual, que o próprio direito português, a própria doutrina portuguesa, discute se isso aí seria uma responsabilidade contratual, extracontratual, um tertio gêmeos, como eles costumam dizer, e algo que não é unânime e é muito discutido isso. Então, o direito espanhol me trouxe muito essa discussão, em especial na minha temática de estudos, que é o direito à saúde, a telemedicina, e muito por causa do consentimento informado e, e agora com a questão da inteligência artificial, a realização de teleconsultas e a ausência desse consentimento de forma clara numa fase pré-contratual, ela coloca o paciente, principalmente, numa posição de vulnerabilidade extrema, porque antes mesmo de entrar na esfera contratual, ele, de uma forma leiga, né, ele não se sente protegido pelo ordenamento jurídico. Então, trazer esse poder, esse empoderamento aí para o paciente é muito importante, porque essa fase, ela até nos tribunais espanhóis, ela não fica muito clara. Então, o paciente ele se sente muito descoberto nisso. No direito brasileiro isso já foi bastante debatido e no direito português é algo que tá intermediário aí, quase avançado. Mas é uma temática que no direito à saúde, pelo menos, ela encontra muitos entraves aí nesse desenvolvimento. Então, o grande ponto aqui, quando eu falo eu exemplifico com essa questão do termo de consentimento, que não é só uma caixinha de clique na internet, você clicar, você concorda com os termos e tal. No caso dessa circulação de dados pessoais sensíveis da saúde, a validade jurídica daquele termo ela é muito discutível. Então, se a validade jurídica daquele termo ali, daquela assinatura é discutível, você não entra propriamente numa esfera contratual com aquele simples clique. Então, o, o paciente ou o sujeito de direito, ele fica numa espécie de limbo normativo, porque se aquele clique ele não é suficiente para inserir você no âmbito contratual, ele, em teoria, né, ele não geraria uma responsabilidade em eventuais problemas que você tivesse naquele contexto. Então, a importância da responsabilidade civil extracontratual mais do que extracontratual, na verdade, é a pré-contratual.
E pós-contratual também, ela tem muita relevância, mas focando na pré-contratual, esse não ingresso da fase contratual, ele é muito importante, justamente por isso. E até por uma forma de tutelar essa autonomia privada, esse direito de contratar. Se eu não ingresso naquele termo, porque ali tem uma questão de necessidade de barreiras maiores para que haja uma contratação, para que não haja dúvidas de que há o consentimento pleno da transferência de dados e tudo mais. Então, a autonomia contratual ela precisa ser bastante observada ali, com muito rigor técnico, e, e que não é o que a gente vê na maioria das plataformas. Então, tecnicamente falando, a discussão dos tribunais ela acaba sendo muito ligada a uma responsabilidade pré-contratual, porque se o dever, o direito de contratar e a autonomia privada daquela pessoa em poder escolher de forma consciente a utilização daquele serviço, ela fica no limbo. E aí é que vem a importância dessa responsabilidade civil pré-contratual, que no direito português era tratada no artigo 227, que fala que quem negocia com outrem para a conclusão de contrato deve, tanto nas preliminares como na formação dele, proceder segundo as regras da boa-fé, sob pena de responder pelos danos que culposamente causaram a outra parte. Muito boa essa regulamentação do direito português. E isso não existe no direito espanhol, que é até um pouco bizarro. Mas, assim, no geral é isso. Tentei dar um apanhado geral da norma e contextualizar algumas questões do direito à saúde, à telemedicina, à inteligência artificial. E eu fico à disposição para eventuais debates, dúvidas e tudo mais. Perfeito, muito obrigado, parabéns pela pesquisa. Prazer enorme poder ouvi-lo e conhecê-lo aqui. Bom, agora Luiz Alberto Costa Araújo, está por aí? Acho que estou vendo aqui na sala, creio que não. Sim? Não. E Paulo Alexandre Pereira Sena, Jadir Perpétuo dos Santos e João Nós, Gilberto. Sim? nós éramos os últimos, professor, mas estamos Paulo aqui. Sena, que bom vê-lo. Que bom repetir de novo. Maravilhoso, professor. Tranquilo. Ah, É o que terceiro maravilha. evento com você, né? Sim, sim, um prazer muito O grande. outro foi Vai Santa falar Catarina. isso, Então, eu vou ser vai falar. bem breve, mas eu agradeço muito a oportunidade. Pego o embalo nas palavras da colega anterior, que fez o agradecimento ao Iberoju, essa oportunidade. Acho que foi a Hanna que falou a respeito da questão da oportunidade. Eu fico muito feliz, né? Tá no fim do mestrado e tá oportunamente lutando aí pelos ideais acadêmicos e educacionais, numa dificuldade plena que a gente tem para lograr, né? Agradeço muito e gostaria muito se eu estivesse na apresentação do mestrado. Convido logo, deixo logo o senhor o convite feito aqui. Agradeço o Iberoju, a oportunidade imensa de você dissipar a ideia do Iberoju é muito complexo, como diz a Hanna, né? Não há compreensão para a capacidade que o Iberoju tem de ajudar nós que estamos no mundo acadêmico, né? É uma oportunidade gigante. Enfim, vamos lá para o meu trabalho. Eu fico muito feliz, acho os trabalhos dos colegas muito interessantes, fiquei muito feliz numa das apresentações de uma das nossas colegas que fez uma uma expressão sobre a questão da inteligência artificial, eu pego carona nela, quando ela mostrou o cérebro, uma parte do cérebro eletrônico, né? Do tratamento, enfim, da questão tecnológica, da questão humana, da questão social.
e da questão de um entendimento da compreensão do que é inteligência artificial. Mas o meu trabalho é voltado para um problema grave que se chama prevenção às enchentes, aos efeitos climáticos nocivos à vida humana, né? Um momentinho aqui, um momento que eu vou ligar o outro. Ok, voltei. Então, esse trabalho eu pesquisei ele durante a questão das enchentes do Rio Grande do Sul e sobre o problema que a gente teve no Rio de Janeiro em 2014, 2016, repetidamente teve em 2018. Parece que as enchentes no Rio de Janeiro são são uma coisa que já fazem parte do calendário folclórico da cidade, né? A gente teve a última tragédia do Rio Grande do Sul, que na verdade o impacto daquilo ali gerou problema de ordem social, de ordem humana, de ordem financeira, e ainda hoje prevalece no Rio Grande do Sul. Não foi uma cidade que foi destruída, foi um estado que veio abaixo, um estado que tem uma representação gigante, enorme na cultura brasileira, que tem um desenvolvimento cultural, um desenvolvimento social muito importante para o Brasil, principalmente na questão dos plantios de arroz. E, enfim, a questão da prevenção de enchente está muito ligada para uma temática que foi citada aqui, que se chama ética. A questão política, social do Brasil, desde a Constituição de 88, eu não vou pegar para baixo, a Constituição não fala claramente sobre as questões das barragens, sobre a questão da proteção ambiental, as leis ambientais de proteção ao meio ambiente ligadas às enchentes, que estão ligadas à água e à destruição de matas virgens e dos leitos dos rios, encontra uma dificuldade muito grande por causa da bancada política do Brasil, que não tem responsabilidade nenhuma em relação à vida humana, né, em relação à proteção dos mangues, dos acessos à água. O que aconteceu no Rio Grande do Sul foi uma temporada de chuva, e essa temporada de chuva veio com a destruição de leitos. Os 6 anos atrás foram retiradas do orçamento da União, e não está aqui porque o tempo não me ressurge, foi tirada do orçamento da União o valor para que catástrofes e acidentes é, de forma, de forma ambiental de 75 a 5%. Eu sou o Paulo Alexandre Pereira de Sena, o meu colega, o Jadir Perpétuo dos Santos, doutor, e o doutor João Gilberto e o doutor Jadir Perpétuo aqui. Pode passar, colega. Então, baseado na questão jurídica, as leis ambientais no Brasil nunca foram levadas a sério, nunca foram levadas de maneira correta, e o castigo veio à baila lá embaixo, no sul, né? A inserção de uma temática muito posta à questão do Rio Grande do Sul foi a questão da justiça ambiental social e as emergências climáticas. Se nós temos uma legislação moderna, se nós temos uma Constituição que tem menos de 50 anos, e a gente tem um Ministério do Meio Ambiente que foi o último ministério criado diante dos ministérios mais novos, nós nunca tocamos em assuntos, nunca tivemos uma comissão que realmente levasse a sério a questão das proteções das barragens. Porque se a gente vê no mapa do Rio Grande do Sul, a gente vê que o Rio Grande do Sul está abaixo. A água veio abaixo e foi destruindo tudo. E em nenhum momento a gente viu o papel do Estado como responsável da tragédia sobre vidas humanas. Quando a gente está falando da destruição de meio ambiente, a gente está falando de vidas humanas. A gente está falando não de uma cidade, mas está falando de uma população que não tinha proteção financeira nenhuma em questão da União. E mesmo assim, a União não se refutou a apoiar o Rio Grande do Sul, e o governo do Estado do Rio Grande do Sul negou e não aceitou muitas das vezes a ajuda publicamente sobre a ajuda do problema que nós tivemos lá. Vai lá, pode passar, Jadir. Agora eu vou passar para o Jadir a parte dele e no final eu fecho. Pode falar, Jadir. É a sua parte. Jadir?
Tô entrando. Ó, desculpa. Tudo Perdão, bem, perdão. pessoal? Tudo bem, então? Bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui no sétimo Seminário Internacional sobre o Futuro do Direito, né? Neste momento, nós vamos abordar aqui o tema para a gente, né? De urgência global. Ele possui matrizes profundamente brasileiras, né, gente? Então, quando nós pensamos aí na intersecção entre o racismo ambiental, as dinâmicas dos desastres urbanos e da governança dos recursos, ele é muito grande, o tema, né? Então, mas ao longo da apresentação, nós pretendemos demonstrar aí que a crise climática em nosso país não é apenas um fenômeno físico-químico na atmosfera, mas é uma questão de justiça social e eficácia jurídica. Bom, as três dimensões que nós adotamos para poder fazer o trabalho seriam segregação socioespacial e racismo ambiental, dinâmica e desastres extremos, governança hídrica e climática. Vou começar aqui, ó. Neste ponto, nós definimos o racismo ambiental como uma exposição desproporcional da população marginalizada. Os danos que são resultantes dessas ações são realmente predatórias, né? Esse termo aí ele foi muito bem cunhado, né, pelo Benjamin Franklin Chaves na década de 1980, onde ele ganhou alguns contornos específicos no Brasil. E podemos observar uma manifestação estrutural onde grandes obras de infraestrutura, barragens, aterros, rodovias, frequentemente invadem territórios sem consultas prévias às comunidades locais, alterando fontes de subsistência, aprofundamento, tem a pobreza estrutural sobre um manto de um chamado progresso. Aqui nós apresentamos a nossa arquitetura da vulnerabilidade habitacional que foi definido, foi colocado no nosso trabalho, né? Nesse ponto, nós definimos que o racismo ambiental, com uma exposição desproporcional aí, ele acaba demonstrando para todos nós a ausência de políticas ambientais inclusivas, deslocamento forçado da população de baixa renda para áreas periféricas, ocupação compulsória de áreas de riscos e encostas, íngremes e zonas alagáveis. E o nosso quarto passo aí seria máxima exposição a riscos sociais evitáveis à contaminação. Passando para essa análise técnica dos desastres, né, propomos uma equação de risco. A urbanização desordenada, ela somada ao desmatamento e à impermeabilização do solo, resulta na exacerbação das inundações. As enchentes constituem o principal e mais letal desastre social do Brasil. Como a gente pode ver aí, né, na imagem, a remoção da cobertura vegetal, o selamento do solo por asfalto, o concreto, a concretagem, né, impedindo a infiltração da água, sobrecarregando os recursos e os cursos da água e transformando chuvas típicas em eventos catastróficos para a comunidade das encostas e várzeas. Os dados colaboram essa urgência. Colaboram, né? Eles demonstram essa urgência. A linha de tempo de desastres no Brasil, ela é alarmante, né? Na Santa Catarina, em 2008, Alagoas e Pernambuco, em 2010, a região serrana do Rio, em 2011, nós tivemos a tragédia sem precedentes do Rio Grande do Sul, como já foi falado pelo Paulo, em 24. A repetição desses dados irreparáveis expõe uma certa negligência no planejamento do uso do solo. A solução exige um diagnóstico intersetorial que combine obras de engenharia, tem que fazer drenagem, revitalização do solo, com sistemas inteligentes de alerta, antecipando um monitoramento climático de maneira urgente, né? Ao olharmos a mitigação global, o Brasil apresenta um certo paradoxo. Diferente do resto do mundo, onde as emissões se concentram em energia fóssil e indústria, né, cerca de 70% das emissões brasileiras, dos chamados GEs, né, dos gases de efeito estufa, eles derivam de agricultura e de alteração no uso do solo, tendo o desmatamento como um vetor principal. É essencial descartar que
destacar que biomas como a Amazônia são sumidouros vitais, né, responsáveis pela remoção de aproximadamente 35% das emissões globais de CO2. Preservar a floresta é, portanto, uma medida de segurança climática interna e global, não é só de interesse nosso, né? No que tange aos recursos hídricos, nós detemos 12% da água doce do mundo, mas enfrentamos uma distribuição geográfica altamente desigual. Isso resulta em um extremo climático simultâneo em relação à estiagem prolongada em algumas regiões e enchentes severas em outras. O caminho legal estabelecido pela Lei 9.433 de 97 exige uma gestão integrada e participativa. A sustentabilidade hídrica depende do uso racional, da preservação de mananciais e, crucialmente, de uma conscientização coletiva para tratar a água como um bem comum e um bem escasso, né? Para encerrar, vou apresentar aqui o nexo da emergência global, né? Desculpa, o nexo da emergência brasileira, nosso foco é aqui. Mas o mundo tem que estar preocupado com isso, é só a gente ver as imagens futuras, né? Não podemos desassociar esses eventos climáticos no déficit da governança hídrica, né? E do racismo ambiental, porque ele claramente só está aumentando. A mitigação climática do Brasil, ele transcende a engenharia verde e a conservação florestal. Ela é fundamentalmente uma exigência de justiça social profunda. Sem enfrentar a exclusão habitacional e o racismo estrutural, qualquer política de prevenção de desastre será paliativa. O direito deve ser um instrumento que garante a proteção dos mais vulneráveis neste nosso cenário climático. Passo as palavras ao Paulo para o encerramento. Uma coisa, mandaram uma mensagem para mim aqui e é muito interessante a gente tocar em assuntos sobre a questão das tragédias das enchentes, porque uma coisa se observa, quem é gaúcho sabe e quem é carioca sabe. Eu morei em Teresópolis. A minha casa, o prédio que eu morei não existe mais. A água levou, né? Vira até uma piada isso. Mas uma coisa que a gente observa na questão do racismo ambiental e da toda a estrutura do problema conjunto, o problema do Rio e do Rio Grande do Sul e de outras regiões também de Minas Gerais, que, aliás, Minas Gerais hoje é o foco do problema, que quando o governo federal diminuiu o valor de proteção aos problemas climáticos, as secretarias de Estado, elas foram abolidas. E a secretaria, os municípios não tinham dinheiro, diziam que não tinham dinheiro, e aboliram as secretarias do município. Eu vou citar três exemplos aqui para finalizar meu trabalho, e três leis que criaram o problema lá do Sul. Primeiro, lei de resíduos sólidos. O Rio Grande do Sul não obedecia, o Estado não obedecia. Plano diretor do município de Porto Alegre não existia. Plano diretor, tem mais, plano gestor do município. Quando se tem um Estado ausente para a proteção dos direitos humanos, possivelmente não se vai se pensar. Se não se pensa em gente, não vai se pensar em árvore, e muito menos em água, né? É um absurdo. Então, a falta dessas, dessas continuações em relação à lei de resíduos sólidos, porque também o que aconteceu em Petrópolis foi nada mais, nada menos do que a despreocupação absurda com o lixo doméstico e com lixo que vinha sentido montanha abaixo. A água, ela sabe o caminho que ela percorre. Nós é que entramos no espaço dela, não é ela que entra no nosso. E nós somos água, a nossa natureza humana, nossa natureza física, ela é água. Então, o que aconteceu em Petrópolis, em Teresópolis, em Sumidouro, foi simplesmente a negligência de 20 anos em relação ao resíduo sólido. É proibido por lei federal você plantar ou você colocar o lixo doméstico e jogar a terra em cima. Sumidouro e Petrópolis faz isso há 30 anos, criando enxurume, criando gás, criando problema, sendo que existe uma lei que pune a prefeitura acima disso.
E aí o governo do estado se ausenta, porque ele diz que é a responsabilidade da prefeitura, e a prefeitura diz que é a responsabilidade do estado. É quase como uma coisa insana entender isso. Então, não adianta também o governo do estado vir online e dizer que lamenta muito as mortes, porque isso também não vem de uma gestão, isso vem de 40, 30 anos atrás. A gente tem também uma questão, para finalizar a minha temática. Eu denunciei ao Ministério Público a Prefeitura de Belém, em- no evento que teve lá em Belém, esse famoso que teve agora, e denunciei. Acho que o Ministério Público, quando vê meu nome, até foge, né? Eu fiz uma denúncia sobre a questão do churume em São Luís, do Maranhão. Denunciei a prefeitura e fiz a prefeitura ser punida com R$ 400 mil diário. E a prefeitura não tomou vergonha na cara, sendo que eles criaram e colocaram em cima de um mangue 500 casas populares do Minha Casa Minha Vida, sendo que absurdo. Ah, isso não tem nada a ver com enchente. Tem a ver porque foi feita na beira do mangue. Outra, eu denunciei porque eu recebi as fotos, até aliás eu denunciei e saí de lá para eu não morrer, porque ainda tem essa questão que não tinha esgoto, tinha a casa e você não podia ligar a torneira, porque não tinha canalização. O desrespeito que os estados têm e as prefeituras têm em relação ao financiamento Minha Casa Minha Vida, porque eles estão fazendo casas em cima de áreas verdes, que é um crime ambiental. Quer dizer, há um desrespeito à lei federal, há um desrespeito à lei estadual e há um desrespeito à lei municipal. Então, baseado nisso, eu ajudei a proibir 5.000 casas em São Luís a serem criadas na beira de um rio, onde não tem tratamento de esgoto, onde 65% da população da capital recebe água não tratada, sendo que o governo do estado tem orçamento para tratar água. É um crime de área penal, não é nem de área civil, que advogado sabe aqui, porque é desumano, cria problemas de saúde pública, cria problemas de forma alimentar, e outra, não tem áreas onde eu denunciei que não se pode mais plantar um jardim, porque o churume não permite. Então, assim, diz, você não tem o que fazer, a sua vida é denunciar para o Ministério Público, que seja, que pelo menos aquelas pessoas não entraram dentro daquela casa e não sentiram o cheiro de gás. Mas isso foi depois de uma construção. Não existe justiça social sem justiça ambiental. Isso é um crime, isso é um problema de natureza grave. Uma ilha que não tem tratamento de esgoto, que joga água de esgoto além-mar. O que fizeram em Belém não é um crime ambiental, é um crime humano. Tiraram as pessoas de suas casas, jogaram o lixo para as áreas pobres, como o nosso colega aqui mencionou. Esse é meu trabalho. Eu sou penalista, então toda a minha raiva, toda a minha indução política, penal, ambiental, foi porque eu estava tanto em Petrópolis, estive tanto no Rio Grande do Sul, nas duas tragédias. Só não fui para Minas Gerais porque eu estava fora do Brasil. Mas o absurdo é que atinge principalmente as famílias pobres. As famílias que têm dinheiro em Porto Alegre, elas foram alugar um hotel, foram para outros estados. É a população pobre que é atingida com os crimes ambientais. É quem não tem dinheiro para fugir de problemas, onde a habitação é feita de maneira explorativa. Hoje o Rio Grande do Sul tem 15% de déficit de moradia. E o Estado se faz ausente. É esse o problema, é desrespeito às leis ambientais, às leis. E outra coisa que o meu colega falou, dignidade humana, é respeito à vida humana. É isso que não acontece no Brasil. Com o Ministério do Meio Ambiente, que a gente não sabe para que serve, onde não faz manifestação nenhuma, onde as comissões de meio ambiente não falam coisa com coisa, saem de lá à base do tapa. A última reunião que teve da comissão de meio ambiente foi quase ficou parecendo o show da Xuxa. A briga das Paquitas com o Praga, uma confusão que a gente não sabe quem é quem. Então, não é a questão de poder, é a questão de capacidade. Antes do governo Lula, os 4 governos do Bolsonaro reduziram de 75% a 5%
a questão do orçamento da União para as tragédias ambientais. Lamento quem gosta da criatura, mas está lá, não estou falando nenhuma mentira e também não estou fazendo puxa-saco nenhum de esquerda. Só que não existe isso. O Brasil é um país ecologicamente, dificilmente ecológico, um país que tem problemas de ordem cronológica, que se fecha as vendas para a dignidade humana e faz questão de um evento como Belém do Pará, a COP de Belém, destruiu uma cidade inteira para fazer um evento, para fazer show, e agora tem obras lá que até hoje ninguém sabe para que serve. Plantar árvore de plástico também não dá, né, gente? Aí, em Belém do Pará, uma árvore de plástico é um deboche, é um escárnio, né? Avacalhar o negócio assim na cara de pau, né? Então, esse é meu trabalho, obrigado. Eu sou apreciador muito do professor Clido, sou ambientalista, sou casado com ambientalista e sou a favor da árvore. Quanto mais árvore tem, mais vida tem. Espero que os anos que venham sejam anos mais positivos para a questão ambiental, porque a partir do momento que eu tenho água potável, eu tenho saúde potável, e é isso que eu deixo meu trabalho aqui. Pode botar o último slide, pode botar o último slide, meu amigo, para agradecer mais uma vez, Iberoju, pela oportunidade de fala, de espaço. Direito ambiental é um direito humano e isso já foi para a ONU, isso já foi para a Comissão Internacional de Direitos Humanos. E a gente fica muito feliz, eu fico muito contente com o Rio Grande do Sul, com um estado muito forte, muito estridente, com um povo guerreiro. Eu fui para a corda, né? Peguei lancha, peguei gente. O povo do Rio Grande do Sul não merecia aquilo. E muito menos o povo de Petrópolis não merecia aquela estranha maldade. Obrigado, um Agradeço muito a abraço, sua contribuição. professor. Um abraço. Esse é um Um beijo abraço. para todos vocês que eu coloquei aqui. Um abraço. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Paulo. Bom, dando andamento, eu gostaria aqui de cumprimentar e trazer a Simone Marins, né, que é doutoranda em Teoria de Direito pela Universidade de Lisboa e vai falar sobre estrutura normativa e inteligência artificial. Seja bem-vinda. Você tem o seu tempo para a sua apresentação. O seu microfone está fechadinho. Obrigada, agradeço a presença de todos os colegas, do ilustre professor Cildo. Eu vou tentar trazer um tema que para a maioria é bem chato, que é a teoria do direito, né? Essa questão de estrutura normativa e etc. Trazer de uma forma leve e de como é importante, ao entendê-la, não só para a nossa atuação, não sei se eu, pelo menos, também sou advogada, como ela é válida no nosso dia a dia para a construção de peças, para a própria compreensão do que é interpretação normativa e conflito de normas, enfim, como é esclarecedor e como engrandece, né, a nossa argumentação, seja em tribunal ou mesmo em peças administrativas. Mas aqui eu vou me focar exatamente na questão da inteligência artificial, mais especificamente em sistemas, né, que são de sugestão de tomada de decisão. É muito importante quando a gente fala, porque eu vejo muitos colegas com medo, né, do uso ou do que a inteligência artificial pode se formar. E, ao invés do medo, a gente deve enxergá-la como aliada. Eu costumo dizer que ser a última, ou mesmo no meio, eu acabo sendo muito sortuda. Então, eu gostei muito da apresentação da Hannah e da Ellen, e já vou usar a fala delas como alicerce para partir dali e não ser repetitiva. Faço das suas palavras, colegas, as minhas, né? Porque realmente, apesar de ser de tributário, são pontos que a gente deve muito prestar atenção. A inteligência artificial, ela nunca vai substituir o conhecimento e a tomada de decisão humana. O papel dela está ali para ser, no caso, como agilidade, porque essa escolha, né,
de decisão, de sugestão de decisão, ela acontece de uma forma muito mais rápida, mas por trás dela sempre tem que ter um jurista com discricionariedade, baseado nas suas vivências, na realidade social, na sua própria intuição, baseada no contexto que está ali o caso, para decidir o caso que vai ser bem fundamentado. Aqui eu já estou sendo bem mais profunda e já pensando, por exemplo, agora surgiu um filme, para quem não viu, eu aconselho todos a ver, está na Prime. Eu não sei se o nome é Tribunal Messi ou se é Inteligência Artificial e Justiça, mas não é difícil de ver, ele é um filme recente e é muito interessante, para a gente ver tudo que a inteligência artificial não pode se tornar. Bom, essa é a introdução do meu tema, então eu vou começar aqui explicando o que é a minha pesquisa de doutorado, que é a minha pesquisa desde o mestrado, da qual eu escrevi um artigo, ganhei um prêmio em Portugal, em teoria, em Direito Constitucional e Direito Internacional, em homenagem ao ilustre professor Miguel Galvão Teles e Jorge Miranda. Bom, a teoria da derrotabilidade ela não é uma teoria exclusiva do direito, mas ela também é usada no direito, que ela, se a gente for pensar na lógica, naquela lógica que a gente aprende mesmo no colégio, né? Que é a lógica binária, se ficar alguma dúvida ou ficar chato, pode levantar a mãozinha que eu volto e explico. Os sistemas padrões simples, eles são baseados numa lógica monotônica, tá? Que é o sistema binário, que é, por exemplo, o código de barra, que é o IBM, aquele computador enorme de antigamente, ou mesmo o código de barra, que é 01. Basicamente, a programação é 01, 01, 001, enfim, e vai ser baseado no sistema binário. Com a evolução da tecnologia, a gente começa a falar em sistemas mais complexos, como, por exemplo, a lógica não monotônica. O que é a lógica não monotônica? A lógica não monotônica é aquela que ela prioriza, que ela tem, né, uma exceção prioritária. O que é essa exceção prioritária? Era aquilo que, no momento em que essa lógica foi formada, esse fato, no caso para o direito, o fato jurídico, ele não poderia ser previsto. Mas ele é tão forte e prioritário que ele afasta a aplicação daquela norma. Então, vamos lá. Eu não estou falando de interpretação normativa, eu estou falando de conflito de normas que já passou dentro de um sistema jurídico por todas, né, as teorias que resolvem conflitos de norma. Temporariedade, hierarquia da norma, especialidade. E ali eu tenho um conflito, por quê? Porque eu tenho um fato social novo, como a gente sabe desde sempre, para o legislador é impossível prever todos os fatos sociais que se tornarão fatos jurídicos por serem importantes para o direito. É impossível, no momento em que ele está legislando, prever todas as hipóteses de incidência, todos os fatos que vão surgir no futuro. Por quê? Porque o caminhar da sociedade é muito mais rápido do que as alterações do sistema jurídico para se enquadrar a essa sociedade. E se eu contar com a tecnologia, essa mutação social vem de uma forma mais acelerada ainda. Eu sou advogada internacional, eu tenho um escritório, então acaba que eu sou generalista, né? Eu gerencio o projeto dos meus outros advogados. E, por exemplo, os tribunais, tanto a nível de foro como a nível de conteúdo, eu sei porque eu também trabalho em casos, não estão preparados para trabalhar com crime financeiro internacional, que é aqueles golpes que pessoas montam um site como se fosse um banco, tira licença num país, dá golpe no país de outro,
está só num espaço na internet, o juiz não entende muito bem o que eles estão fazendo ali, não está proibido, mas também não está permitido na CVM, e é uma bagunça total. Mas pronto. Tratando da norma, a estrutura da norma, a gente tem a hipótese de incidência, que são as condições, né, para aquele fato social virar um fato jurídico, e as condições dela podem ser alternativas, cumulativas ou sucessivas. A gente tem um operador deontico, né, que ele pode ser de obrigação, de permissão ou de proibição, e a gente tem um resultado jurídico. Pode ser complexa, mas é algo como: matar é crime. Se matar, vai preso. Veja, eu estou numa lógica monotônica, em que eu tenho duas normas, uma definindo, né, o que é crime, e a outra com resultado jurídico do que praticar aquela primeira norma vai gerar. E aí eu posso trazer uma terceira norma, que é: se for em legítima defesa, não é crime. Afasta a hipótese de incidência da segunda norma. Mas, com a lógica não monotônica, eu posso ter uma única lógica, que é: matar é crime, resultado, vai para a prisão, ao menos que seja em legítima defesa. Que no direito penal a gente trabalha, e aí temos um penalista, né, como excludentes, atenuantes. A excludente, ela atua na hipótese de incidência, ela afasta a hipótese de incidência. As atenuantes, ela atua no resultado. E tudo isso é fruto de quê? Mutações sociais. Isso eu consigo prever hoje. Mas o primeiro caso, por exemplo, foi de Dworkin, do herdeiro, em que o próprio neto matou o avô para ficar com a herança. E aí a gente construiu no direito civil, dentro da boa-fé objetiva, suprécio, surrécio, venire contra fato impróprio. Então, o que eu quero dizer com tudo, voltando para tudo isso da base do direito, que parece uma chatice, mas ajuda muito a gente a resolver fatos novos. Do que você pensa assim, esse resultado está esquisito. Hoje, o meu tema é derrotabilidade, refutabilidade ou revogabilidade, não só no nível de normas, mas de ideias, no ônus da prova. Se a gente for transpor isso para inteligência artificial, hoje a gente já tem veículos autônomos nos Estados Unidos. Aqui, eu sou advogada de uma empresa de drones autônomos. Inclusive, foi a tese de uma amiga minha. A gente começa a discutir responsabilidade civil, responsabilidade penal, no caso de acidente, ou de uma tomada de decisão errada. Porque aí eles não são sugestivos. Se eles estão no mercado, eles vão tomar a decisão que eles foram programados. Mas será que a gente pode ser tão cruel e dizer que o programador podia prever todos os resultados possíveis? Será que um carro andar na rua e ver de um lado uma criança e de um lado um casal, programaram ele de forma quantitativa ou qualitativa para quem vai atropelar? E atropelando e matando ou tendo algum resultado crime, de quem é essa responsabilidade? Então, a gente precisa entender que, porque a programação da inteligência artificial, eu comecei falando da estrutura da norma, ela é exatamente igual, tá? Porque a inteligência artificial ela foi criada para pensar como a gente. Então, se A, então B, ao menos que C. Estou assistindo ao último jogo, ao último pênalti do meu time. Estou morrendo de vontade de ir ao banheiro. Vejo o último gol ou vou ao banheiro? E você tem que tomar essa decisão. Então, você vai se programar
para uma coisa ou outra. Da mesma forma, você faz, principalmente com a AI. Tem uma empresa com 200 funcionários, estou falindo, tenho que demitir 50. Vou estabelecer critérios. Pessoas mais velhas, não quero demitir pessoas com família, prefiro demitir pessoas que tenham menos tempo na empresa e etc. Ele lista lá 50 pessoas. Só que dentro dessas 50 pessoas tem três mentes brilhantes que a empresa não anda sem elas. A tomada de decisão final é sempre de um humano. Só que quando a gente começa a transformar veículos autônomos, por exemplo, o que você vai fazer? Vai colocar uma pessoa humana ali 24 horas monitorando para quando ela tiver uma decisão difícil, o humano tomar a decisão? Ou você vai criar um seguro, assumindo o risco do que a máquina vai tomar a decisão? Ou você vai criar um sistema em que quem programou aquela máquina acaba assumindo uma responsabilidade, mesmo que não intencional, pelo fato ocorrido. Então, eu acho que esses são os desafios para o futuro, que acabam espelhando o desafio, né, do sistema jurídico engendrado ainda na máquina, né, atual, só que ainda é muito desconhecido. Então, a minha tese de doutorado paira um pouquinho entre isso, em como isso vai funcionar, mas trabalhando muito dentro da teoria da derrotabilidade, que eu expliquei aqui muito rápido. Se quiserem, depois eu mando o link do artigo que foi publicado e recebeu o prêmio. E eu fiz um artigo agora também recentemente da diferença de teoria da derrotabilidade e ativismo judicial, que vai sair na revista de Salamanca, vai ser publicado agora pelo mês que vem, para entender melhor essa sistemática, né? Mas eu estou tentando basear minha tese em teoria da derrotabilidade, mas eu estou tentando trazer para ela a teoria dos jogos, o equilíbrio de Nash, que é muito trabalhado no direito penal, mas não foi trabalhado ainda no modo de sistema jurídico, de que o melhor resultado para o jogo, que seria a sociedade, né, a aplicação do direito com resultado que seja o melhor resultado para a sociedade e não para o indivíduo de forma geral. Bom, desculpa se eu me estendi. No artigo vai vir melhor explicado e espero que não tenha sido tão chato assim falar de teoria do direito 1 hora da tarde de sábado. Olha, nós temos que discutir teoria de direito para poder encontrarmos saídas para situações. Não temos jeito, não temos como fugir de se debruçar nesses assuntos. Correr pro abraço, né, Parabéns, professor? parabéns pela pesquisa, viu? O trabalho dela é correr Obrigada. pro abraço, né? Não tem jeito, né? Pois é. É fundamento, é introdução às normas de direito civil. Ela falou muito de direito penal, né? Eu esperei muito ela falar de direito civil, né? Mas é muito interessante a ideia, a Muito pontuação bem. dela em relação à questão penal, né? Porque a legislação brasileira, ela não segue o contínuo, ela demora um pouco para meio que processar, digamos assim, os aspectos, principalmente na questão penal, né? Que gera muita polêmica, né? Que gera muita dificuldade de compreensão para a questão de legítima defesa da honra e da moral e da ética, né? Professor, só uma questão que ela tocou aqui que eu escrevi foi a questão da legislação internacional em relação aos crimes cibernéticos. Nós não temos proteção jurídica nenhuma para E crime. os juízes não estão preparados para divulgar Porque, os casos. Eu falo na- por experiência própria. e outra, não tem como porque não existe a lei. A lei é a palavra do Estado. E a legislação brasileira, ela é de 40 anos atrás, onde não tinha WhatsApp, onde não tinha Zoom, onde não tinha nada disso. Deus nos acuda. Então, os crimes digitais feitos da China para o Brasil
Você pode na delegacia dar queixa, mas eles não vão dar, eles não vão atrás do xinganhão, né? Desculpa a brincadeira, tá? Não é xenofobia, não, pelo amor de Deus. Então, assim, a estrutura em relação à questão penal é muito complexa em relação aos Estados Unidos e à China. Porque, por exemplo, Questões de direito internacional, é Pablo, difícil, é muito complexo, né? muito, e outra, os crimes. Aí eu, gente, Manda quem pode, obedece quem tem juízo. eu sou Bom, só advogada só um no instantinho. Brasil, em Portugal e na Espanha, né? E eu sou completamente apaixonada por direito internacional exatamente por isso. Tem muito conflito normativo. Sim. Eu proponho a todos aqui que coloquem no chat os seus e-mails para que eu possa encaminhar aqui as anotações que eu fiz de cada trabalho, tá? Ai, muito obrigada. Eu Tomara fiz que o de cada professor mande um, coisa né? boa Então, para mim. uma a organização do Iberojur, né, reuniu aí 6, 8 trabalhos, dois não apresentaram, que, embora situados em campos distintos, né, do direito, convergem em um ponto muito forte. Todos procuram responder, né, situações em que o ordenamento jurídico é pressionado, né, por transformações institucionais, transformações tecnológicas, transnacionais, né, Professor, exigindo. Oi. professor Clício, uma coisa que eu acho que eu resume muito algumas apresentações e alguns temas é que a lei, quem cria a lei não é advogado. Quem cria a lei não conhece a Constituição. Pelo menos se pressupõe de que a ideia penal ela é omissa em relação principalmente à questão do Congresso Nacional, onde a lei nasce, porque e aí ela vai bater no STF e dizer é inconstitucional, é imprudente, é imoral, é inaceitável. E o Congresso Nacional faz aclamação a alguns pedidos que não tem nada a ver no fundamento, porque o Congresso, porque o STF é baseado em lei, e não, isso aqui é imprudente, isso aqui não é errado. Então a gente tem um conflito da norma que a Simone falou, que é quem cria a lei não conhece o direito. É triste dizer isso, sabe, Simone? É muito triste, mas Não, aqui em Portugal, por exemplo, eu posso dar dois exemplos muito recentes, porque a gente está com o bloco Chega, né? Tomando grande parte do parlamento, e aqui, diferente do Brasil, acho que a maioria está no Brasil, né? uhum, eu estou nos Estados Unidos. A gente tem um sistema em que a gente tem o primeiro-ministro, né? Como chefe de Estado e Hum, o presidente como representante do Estado. Então, quem toma a decisão é o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro, junto com o Bloco Chega, eles são antimigratórios. Então, eles alteraram não só a lei de estrangeiro para endurecer as regras, como a lei de nacionalidade. Mas algumas alterações eram nitidamente inconstitucionais. Então, foi para o presidente, ele não veta, ele encaminha para o Tribunal Constitucional. E o Tribunal Constitucional declarou, pelo menos na lei de alteração, três normas, né, inconstitucionais, e na de nacionalidade, se não me engano, foi uma. E eu tenho até um trabalho que eu fiz para o Iberojus, uma delas é o trabalhador qualificado. Aí a primeira pergunta que eu fiz na minha, desculpa gaguejar, a primeira pergunta que eu fiz na minha apresentação foi: o que é um trabalhador qualificado? O trabalhador qualificado, ele pode aplicar o visto para vir para Portugal no momento em que ele aplica o seu próprio visto. Ou seja, a família pode vir toda sozinha por conta dele ser qualificado. Qual vai ser essa qualificação? Um diploma? Tá, e o cara que aperta um parafuso e conserta a máquina da NASA? Porque, para mim, um trabalhador qualificado é um trabalhador que é essencial para executar aquele trabalho, que é importante a nível econômico e político para aquele país. Então, assim, é independente de título, grau e etc. Mas não vamos entrar nessa questão de status social, né? E o trabalho, porque, independente do que eles definam como trabalhador qualificado, a regra, né,
o que define a hipótese de incidência, vamos falar agora aqui com as palavras técnicas que eu usei, para ter o resultado ou não, ela é inconstitucional. Por quê? Ela define que o trabalhador qualificado pode vir com a família e o trabalhador que não é qualificado, o trabalhador comum, ele precisa vir sozinho, estar 2 anos, e aí depois de 2 anos ele tem o direito de aplicar o visto para a família vir com ele. Direito à família é um direito que não está só na Constituição de Portugal, está no regulamento da União Europeia. Eu não posso ter como regra a qualificação de um trabalhador para ele ter o privilégio de estar com a sua família ou não, de imediato ou depois de 2 anos. Isso é inconstitucional. Fere os direitos fundamentais da pessoa humana. Bom, pessoal, então eu coloquei aqui, sem querer interrompê-los, mas nós Desculpa, temos eu me que. empolguei, Tá, professor. sem problema, Simone, é um prazer poder ouvir. Eu coloquei aqui então, no chat meu e-mail, eu proponho a enviar aos colegas, sobretudo textos que podem auxiliar na pesquisa de cada um, tá? Já partindo aqui para o finalzinho, né? Nós temos muitas coisas a discutir, mas eu prefiro passar agora, já pelo adiantado, a cada um de vocês, né? Eu tenho alguns textos que encaixam em vários assuntos e eu passo posteriormente. Eu gostaria aqui de agradecer, né, a todos, né, pela compreensão, pelo auxílio que deram, pelas discussões que foram extremamente interessantes. Eu agradeço uma, eu agradeço também, né, a Altaha Belassirri, que nos acompanha, né? O Iberojur muitas vezes, né, auxiliado por muitas pessoas, né? E hoje, né, nós temos esse nosso amigo marroquino, né? Jetian, a experiência ser remessiana, à travers série que j'ai plaisir à rencontrer aujourd'hui. Son aide essentielle dans la gestion technique de la plateforme Zoom. Il permet à tout dérouler avec fluidez e qualité. Prazer enorme. Então, agradecer esse amigo que muito nos auxilia. Prazer, professor. Só para informar que vamos iniciar o painel 7 às 14 de Portugal, Perfeito. em 20 minutos. Perfeito. Obrigado. Nós temos, então, a possibilidade de que aos colegas possam, então, enviar. Opa, eu agora recebi aqui o da Simone também, né? Aqui pelo chat, o e-mail, e eu encaminho assim durante a semana. Se vocês virem, eu coloquei meu e-mail institucional da universidade, pode entrar. Encaminho para cada um de vocês, quer dizer que foi um prazer, né? E me coloco à disposição, tá bom? Alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Um grande fraterno abraço a todos. Professor, parabéns pela sua paciência, sua capacidade de controle, de ser muito calmo, muito tranquilo. Isso eu admiro no senhor desde a primeira apresentação. Sua paciência é invejável, entendeu? Depende muito da questão do trabalho. Parabéns a todos, é uma oportunidade imensa está, né? Eu tenho um respeito muito grande à Faculdade de Franca e à Simone, aos colegas que se apresentaram. É uma oportunidade muito grande. O mestrado é uma luta diária. O mestrado ele começa, mas parece que ele não finda, né? Ele não quer findar, professor. Mas a gente está na luta e dar oportunidade de fala a pessoas que estão na luta que já terminaram, que estão fazendo seu doutorado, né? É imenso a gratidão ao Fábio Veiga,
que é meu orientador da Unifiel, né? E que dá oportunidade a todos nós nesse momento. Eu não gosto de perder evento do Iberoju, nem para deixar de assistir. Eu agradeço muito a oportunidade, principalmente a Simone, simpatizei muito com a temática, viu, Simone? Muito E obrigada. final, me identifiquei Podemos fazer trabalhos juntos. com certeza, minha amiga. Que Deus te abençoe. E agradeço muito, desculpa se eu for muito inteligente quando eu falei do Rio Grande do Sul, mas é um artigo que eu tenho 3 artigos sobre a problemática, viu? Muito obrigado Uhum. pelo Eu apoio. queria, eu queria reiterar também o agradecimento e só fazer um comentário, né? Eu sei que começa em 20 minutos o próximo painel, mas a pesquisa do Paulo me chamou a atenção ali, do grupo, mas também por questão, principalmente pelo penal, a questão dos abrigos, pessoal, né? Tudo que aconteceu nos abrigos, a questão de criminalização dentro dos abrigos, também a proteção do menor, né, que estava ali em situação de vulnerabilidade, também isso também é outro trabalho que é trabalhado a partir do que eles trouxeram aqui para a gente. Então, toda a ação que precisou ter separação, né, de baias entre quem ficava com quem lá nessa questão, né, dos desabrigados, devido às enchentes ali. E um comentário sobre o trabalho da Simone também. Simone, eu te mandei até ali no privado, mas a minha tese de doutorado é sobre consequencialismo. Então, quando tu começou a falar de, né, os reflexos da decisão, as consequências que a gente precisa prever dentro das decisões aqui, lembrou muito meu trabalho, então a gente também, né, eventualmente me coloca Vamos para falar. conversar, porque realmente é um tema que me é muito caro, afinal, dediquei meu doutorado todo a ele. Mas então, Sim. pessoal, parabéns. De novo, muito obrigado por participar aqui. Obrigado, Iberojur, professor Cildo aqui pela mediação, Ellen, Juliano, que também eu conheço pessoalmente, né? E todos os demais colegas que participaram. Parabéns Obrigado, e um obrigada. abraço. Até logo, felicidades. Tchau, tchau. Muito obrigada, professor, pela sua Obrigado. excelente gestão ali do